Primeiramente eu quero pedir desculpa pela demora desse vídeo, porque realmente houve alguns imprevistos, eu tive que fazer vídeo pro canal secundário, então realmente eu demorei muito para falar sobre o final dessa obra incrível. Mas pelo menos agora estamos aqui para falar sobre Vida Longa ao Marinheiro. Sim, eu já fiz um vídeo falando dele, só que naquele vídeo eu só falei do comecinho da obra. E recentemente, no caso recentemente, entre aspas, né amigo, porque já terminou faz um tempinho, a obra finalmente teve seu ápice, teve seu final e foi gostosinho demais. Eu preciso desabafar tudo que eu senti nessa obra nesse vídeo. Então vamos falar sobre ele depois da vinheta. Olá telespectadores, tudo bom com vocês? Eu sou o Dark e seguinte, hoje nós vamos falar novamente de Vida Longa ao Marinheiro, mas antes eu quero falar para vocês sobre a Meus Comics. Pra quem não sabe, Meus Comics é uma empresa de quadrinhos onde que vai ajudar você, futuro quadrinista ou futuro mangaka, a fazer o marketing do seu quadrinho. Sim, você que sempre sonhou em fazer publicação por aí, ser reconhecido pelo mundo todo, ou não teve essa vontade de fazer e quer fazer agora porque tem marketing, pô, é uma oportunidade perfeita, cara. Eles criaram vários planos para você, ele vai escolher o perfeito para que encaixe na sua renda monetária. E caso que você saiba fazer marketing, mas não tem tempo, então aceita só logo as Meus Comics, né, meu amigo? Porque pelo amor de Deus, eles fazem um trabalho incrível. A gente tá sempre divulgando o quadrinho do pessoal que trabalha lá aqui no canal, então você pode ter uma oportunidade incrível de aparecer aqui no vídeo também, ó. Olha que coisa legal. Ah, então quer dizer que vocês vão cobrar agora pra aparecer no Tropa do Lame? Não, a gente ainda vai continuar fazendo vídeos de outros quadrinhos que não estão necessariamente relacionados a Meus Comics, mas a gente vai dar prioridade a Meus Comics, já que a gente tá sendo patrocinado por eles. Então, novamente, muito obrigado Meus Comics por estar patrocinando o canal, sério, sem vocês o Tropa não ia continuar do jeito que a gente tá indo novamente, incrível desse novo formato. Mas agora sem mais enrolação, parece um pato agora. Mas agora sem mais enrolação, porque agora vamos falar de uma obra incrível chamada Vida Longa ao Marinheiro. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho melhor explicar o que seria Vida Longa ao Marinheiro. Bom, a MFG, junto com o Sr. Wilson, decidiram juntar seus universos e ela decidiu escrever uma história sobre o Sr. Wilson. Não especificamente a história era sobre um personagem do canal Colônia Contra-Ataca, né? Mas acabou sendo, o Wilson deu a ideia, a MFG aceitou e assim surgiu Vida Longa ao Marinheiro, que vai contar a história do Major Wilson, que é o personagem do Sr. Wilson, só que seguindo uma linha do tempo cronológica diferente do que o normal, sabe? Tipo, ao invés de seguir a linha cronológica que tá no canal, ele segue uma linha diferente. Mas cá entre nós, eu acho que, na minha opinião, você não necessariamente precisa conhecer o universo FFG para você conhecer essa obra, sério. A própria criadora disse que você precisa necessariamente saber um pouquinho, entre aspas, do universo do FFG para entender o quadrinho, mas na minha leitura eu não sinto que foi realmente necessário, sabe? Não que você não deve assistir os vídeos, assista os vídeos da Colônia Contra-Ataque, são ótimos, mas pelo quadrinho eu sinto que não foi muito necessário, porque ela acaba explicando direitinho o universo sem precisar desses fatos, tipo, entre aspas, importantes pra lore. Por exemplo, chega algum momento que aparecem alguns personagens aleatórios do FFG que vão se conectando mais pra frente do clímax da história. Só que, ao invés da gente assistir os vídeos pra entender um pouco e não ficar perdido, a autora mesmo explica um pouquinho da lore pelo próprio quadrinho mesmo. Então eu sinto que não é muito necessário você ver, mas se você quiser saber mais um pouco dos personagens, eu sugiro muito, e além disso os vídeos são muito ótimos, né? Vamos dar uma clareza por aqui. Mas voltando ao assunto principal, Vida Longa ao Marinheiro teve seu final com seus últimos 5 capítulos, 6 se você contar o epílogo, e foi sensacional. Eu vou dizer um pouco da minha experiência com esses últimos finais, tá? No caso, esses últimos capítulos finais, porque o começo eu já contei aqui no canal. Bom, quanto que a MFG falou que ia dar uma pausa pra fazer os últimos capítulos, eu pensei, pô, tá bem, necessário, porque realmente ela tava postando semanalmente, né, todo, ó, mês todo lançando capítulo novo, então deve ter sido muito trabalhoso, né, ela mesma disse que foi muito trabalhoso no final da obra, então, olha, tem que ter aquele descanso merecido, porque pelo amor de Deus, e olha, depois desse descanso gigante, ela voltou com os últimos capítulos, então a gente tem que ser recompensado, e olha, a gente foi muito recompensado aí, pelo amor de Deus. Primeiramente que os capítulos atuais teve um ênfase absurdo
estilo na arte, mas não só na arte, mas sim na quadrinização do mangá. O quadrinho em si já era bonito, já tinha uma quadrinização legal, sim, já tinha. A BFG sabe mexer muito bem sobre a quadrinização, jogada de câmera, direção, narrativa visual e por aí vai. Só que eu sinto que nesses últimos capítulos ela se aperfeiçoou muito demais, cara. É uma quadrinização de lado pra cá, é aquele negócio que deixa a gente eufórico, a coloração do mangá tá ainda incrível, as cores dela são muito bonitas, sabe? Ela realmente sabe o que tá fazendo. Você lê um quadrinho e fala que não foi feito por iniciante. Realmente parece que alguém tá com paixão de fazer esse quadrinho, e eu acho isso sensacional. É só você ver nesse capítulo aí, onde que o Sr. Wilson e o Kiro, isso, desculpa, eu não sei falar o nome, que eles estão no mar cheio de sangue, porque no último capítulo o Sr. Wilson caiu no mar, sem querer por causa da cabeça dele, daí então a Sarah pulou pra ajudar e essas lutas e tudo. E daí o mar é todo bonitão, sabe, um vermelho bem exagerado pra gente se sentir um pouco desconfortável, sabe. Eu não sei vocês, mas eu sinto que o vermelho destaca muito no cenário, eu sinto que esse vermelho é muito, como que eu posso dizer, executivo no que ele quer passar. Tanto que a grande maioria das páginas desse capítulo são bem destacados por causa das cores. Tanto que no momento que você tá lendo, do nada você se depara com isso. Que, pra minha opinião, é uma página dupla incrível. Ela mostra onde que os personagens estão, onde que cada um tem na sua posição e aonde que cada história tá acontecendo. E isso é sensacional, cara. Eu quero muito ver isso no quadrinho do volume único, cara. Na moral. No caso, volume único não. Até onde que eu sei são 3 volumes. Então, olha, só delicinha. Só compra que vale a pena. Então você realmente fica assustado com o que tá acontecendo, porque a autora sabe muito bem ambientar o lugar, sabe? Eu sinto muito que eu tô lendo Fúria vendo esse bagulho. Pra quem não sabe, Fúria é outro mangá que eu adoro de paixão, e a autora sabe mexer muito com as cores. Então parabéns, as duas estão de parabéns de verdade. As cores que vocês usam são muito bonitos. Se você parar pra pensar, Fúria e Vida Longa Manhã são bem parecidos, né? O problema é que a temática é um pouco mais triste, a outra um pouco mais terrorizante, mas ainda continua sendo, ó, delicinha. Por fim, a gente acaba vendo um pouco dos flashbacks, né? O Wilson acaba vendo o Flash, né? O Flash finalmente foi introduzido do jeito legal na obra. O redesign dele também ficou maneiro. Eu estranhei um pouco no começo, mas ficou legal, né? A gente viu algumas cenas marcantes. Pra quem assistiu o FFG, ela acaba sendo tão marcante quanto aqui no mangá, cara. Então, olha, é incrível de verdade. E a gente também se sente um pouco desconfortável quando a gente muda de um lugar vermelhaço pra um lugar hospitalar, sabe? Tipo, o cenário mudou e a gente se sente um pouco mais desconfortável por causa que a gente não tá mais no mar de sangue, mas a gente tá num lugar de hospital, que não é, tipo, horrível, é melhor do que tá no mar de sangue, mas o hospital ainda é um lugar desconfortável, tanto que a quadrinização deixa você desconfortável, tá muito, tipo, desalinhado, os negócios tá caindo, o Sr. Wilson se sente confuso, você fica confuso junto com ele, então é algo incrível, até que aparece a Sarah criança. Por que não, né? Eu não sei se é criança ou pré-adolescente. Me diz aí se eu tô errado, mas, pô, parece criança pra mim. Bom, ela acaba puxando o Sr. Wilson e acaba levando ele pra sala do Flash, onde que a gente tem ele, né, todo machucado ali, com o rosto todo, ó, enfaixado. A gente acaba tendo umas cenas, tipo, todo silêncio, só pra gente apreciar o que tá vendo. E a gente termina com esse quadro, cara. Esse quadro, ó, delicinha. Eu adoro quadros que, tipo, não mostra nada, mas ao mesmo tempo mostra tudo, sabe? É uma vibe meio blunt, não sei o que dizer, né? Muito interessante. Daí, finalmente, a gente volta, né? O Sr. Wilson conversando com o Kuro e o Wilson, e ele finalmente admita ter matado o Flash, quer dizer, matado entre aspas, né, porque a gente sabe o que aconteceu. Continuando, a gente volta, né, a Sarah salva o Wilson, né, ela traga pra casa dele e a gente tem uma conversa legal, sabe? Cara, na moral, a Sarah é tipo o aconchego do Wilson, mas não só pra ele, mas nós pro leitor também, cara, muito incrível. É sério, eu queria ter uma amiga que nem a Sarah, porque ela faz tudo pro Major Wilson, tudo de verdade, e ela tá sempre lá, e a gente finalmente descobre o porquê, porque se o Wilson chega lá pra entregar o currículo, ela aceita porque é um cara de boa, e daí quando eles têm uma oportunidade pra conversar, o Sr. Wilson não consegue se libertar, mas depois ela insiste tanto, ele começa a se libertar, e os dois começam a ter uma conversa comum do dia a dia. Sério, eu vejo essa página e eu falo, eu vou ter muito essa conversa do futuro, é muito aconchegante, sério. Quando a gente chega perto da Sarah, é o momento pro leitor respirar, e eu acho isso muito bom. A autora sabe muito bem modificar o clima de tensão, sabe? O tensão tá lá em cima, depois tá lá embaixo, daí volta lá pra cima, depois vai lá embaixo, depois lá pra cima, mantém lá pra cima, e depois basicamente lá embaixo termina lá pra cima, sério? É uma tensão que você fica até o final pra ler, e eu acho isso maravilhoso. E como sempre, né, eu tenho que deixar destacado, as cores do mangá estão sempre lindas demais. A aquarela, eu sinto uma vibe tipo aquarela, sabe? Eu não sei dizer, mas é uma coisa tipo diferente, né? Você não tá acostumado. As linhas da line art não estão finalizadas, então
então acaba dando aquela vibe tipo de, sabe, não finalizado, mas acaba sendo bem apreciativo, sabe? É diferente, é isso que eu quero dizer, é um estilo diferente, isso deixa legal e muito mais destacado. Eu sempre vou falar da arte aqui, cara, não tem como, né? Daí aparece o Kuro e Flash, né? O Wilson fica desconfortável, ele corre pro quarto, tem aquele desespero, né? Eu sinto que os ataques de pânico do Wilson acaba estragando pouco a vibe de que a gente tem, tipo, como que eu posso dizer? A gente acaba ficando muito confortável com o que tá acontecendo, mas daí do nada o Wilson tem um ataque de pânico e a gente volta a ficar tenso, sabe? Tipo, num estalo pro outro, né? Isso não é uma coisa ruim, sabe? É uma coisa mais, tipo, que acaba irritando no futuro, mas nada que, tipo, atrapalha muito a leitura. Pois bem, a gente continua, né? O Wilson volta a ter aquele problema e o capítulo acaba daquele jeito, né? Com aquele cliffhanger que vai achando que a gente não vai acontecer nada demais, mas vai acontecer tudo. Inclusive, eu tenho que deixar detalhe pro Kuro e Flash, que quando eu olhei, eu falei, porra, que é isso? Mas depois a autora falou que é Kuro e Flash, eu falei, ah, tá, agora entendi. Porque aquilo não parece com o Flash, mas é diferente, sabe? Não, é difícil entender na hora, sabe? Seu cérebro não conecta uma coisa com a outra, e eu acho isso interessante. Muito bem, e agora temos o capítulo que eu falo que é o capítulo da nostalgia, porque a gente tem o Sr. Wilson normal, conversando com o Flash chegando, xingando todo mundo, falando que ninguém entende o que ele fala, e realmente eu nunca entendi o que ele falava depois de levantar no sofá ali atrás. Cara, é muito legal, né? E tipo, eu sinto que esse capítulo foi uma carta aberta pra todos os fãs do Clone Contra-Ataca, não só pra gente, tipo, se sentir confortável com a leitura, mas sim porque todo momento a gente vê, tipo, caraca, eles se divertindo e tal, eles gostando do jogo, eles jogando Spelunk, tá ligado? Eles errando pulo, tudo mais. Ah, cara, é muito bom, sabe? Não sei dizer. Uma coisa satisfatória de ver. Tanto que a autora deixa a gente desconfortável no momento certo, sabe? Como eu disse antes, né? Os ataques de pânico do Sr. Wilson acabam sendo repentino, mas aqui foi no momento H. E foi no momento certo, de verdade. E lógico, depois de tudo isso, não quer dizer que a gente não vai voltar pro momento de tensão, né? O Sr. Wilson acaba se despedindo do Flash, falando que ali não é um lugar muito feliz, né? Não é um lugar, momento pra ele ficar. E vai ao confronto final. E meus amigos, olha pra essas páginas, amigo. Vai dizer que você não sente nada vendo isso. Ou pior, a gente volta lá atrás e a gente vê isso antes, cara. Cara, tudo se conecta. É muito legal isso, cara. Muito gostoso. As garrafas com a sombra, nossa senhora, muito legal. Fica com aquela vibe como LL no ar, tá ligado? Fica com uma cor vermelha em destaque quando tudo tá preto e branco, cara. É divino, não tem como. Isso é arte. Não tem nem o que dizer. É arte. Vem me refutar que eu mostro isso aqui pra você. É arte sim. E com isso o Flash dá o último aviso, né? Ele vai lá confrontar o Kuro e o Wilson. E temos um dos painéis mais lindos desse mangá, que parece que é uma referência a Persona, mas o pessoal falou que uma referência ao Mori também ali, então eu não sei o que dizer. Fala pra mim que é só uma referência, né? Porque, como a gente sabe, né? Nós adoramos referências. E pelo visto agora vai acontecer o confronto final, né? O Sr. Wilson finalmente aceita o confronto, eles acabam lutando, e o Sr. Wilson ativa o stand dele, cara. Ai, cara, essa parte é sensacional, o stand, de verdade. Não tem como, cara. Eu vou elogiar a arte sempre. Essa última parte foi muito incrível e, olha, referência a Chainsaw Man, que legal, cara, nossa. Ai, finalmente uma referência que eu peguei, cara, muito legal. Tudo bem que eu tive a ajuda do chat, né, o pessoal que comenta nos capítulos, mas, pô, foi muito legal pegar essa referência, de verdade. E por fim a gente tem aquele último capítulo, né, onde que a gente vê a Sarah tendo uma conversa de carta aberta com o Sr. Wilson. O Sr. Wilson finalmente desabafa, ele finalmente se abriu pra única pessoa que aceitou ele na vida depois de ter feito tanta merda, né, depois de ter cortado a cara do Flash, depois de ter saído da vida, né, os pais, a mãe não liga mais pra ele, no caso liga, né, mas ele tá desaparecido, não liga, a Moriá procurando ele, cara, a Moriá tá procurando ele até agora, se você parar pra pensar, e isso é muito triste, cara, de verdade, nossa, será que a Moriá seguiu com a vida nesse universo contrapartilhado? Não faço ideia, mas, cara, foi uma coisa interessante de se pensar. E sério, a conversa dos dois é muito bonitinha, não tem nem o que dizer. Eu acho que os melhores capítulos são aqueles que a gente tem a carta aberta da conversa com o Sr. Wilson ou com um personagem, porque são os momentos chaves dos capítulos. Tudo bem, aqui pode ser muito icônico, mas isso aqui acaba sendo muito mais icônico pra quem leu. Então, cara, de verdade, o momento mais calmo consegue ser mais icônico que um momento de tensão. Olha que nível a gente chegou, pelo menos na minha opinião, né? Não sei se você foi diferente, mas pra mim, aqueles momentos tipo calmaria, My Vibe, Slice of Life, ó, é uma delicinha. Agora os momentos de tensão não sei se marcou tanto. É bonito e tal, mas eu acho incrível quanto que a autora dá esse momento de calma pra nós. E aqui foi perfeito, né? E daí o pai da Sarah decide falar um conselho que ela levou pra vida toda. E meus amigos, esse conselho foi muito forte. Filha, você vai deixar isso abalar você pro resto da vida ou você vai mudar e decidir levar isso junto? Cara, de verdade, esse conselho é
perfeito, principalmente pro momento que a gente tá. Porque Vida Longa Marinheiro conta a história de um homem que errou, foge das consequências e não sabe o que fazer. Ele sempre tá fugindo e querendo vários pânicos na cabeça dele. E tipo, a gente segue a história toda achando que vai acontecer algo ruim, mas no final eles finalmente têm esse conselho, e o conselho finalmente fala tudo o que ele precisa, sabe? Você vai continuar fugindo das suas consequências ou você vai mudar e viver com elas, tá ligado? Cara, de verdade, isso foi uma coisa que abalou de verdade. Cara, não tem como. Melhor capítulo, de verdade. Ai, cara, na moral, esse conselho a gente tem que levar pro resto da vida. Porque a gente vai fazer merda na vida toda. A gente vai fazer merda. Você tá fazendo merda nesse momento. Mas é aquele papo, né? Você vai deixar essa merda te abalar, ou você vai levar ela como conselho pra vida e seguir com a vida de outro jeito, ou pelo menos tentar ser uma pessoa melhor no futuro. Sabe? Você pode ser algo horrível agora, mas você vai tentar melhorar, ou você vai continuar horrível? E isso é um conselho perfeito, cara, de verdade. Esse quadrinho realmente me fez mudar, ó, deu aquele estalo falando, tipo, caraca, isso é diferente demais, isso é perfeito demais. O pessoal sempre fala, ah, mas vocês leem quadrinho nacional, mas por quê? É por causa disso, é isso que a gente quer ver coisas diferentes, a gente quer ver conselhos diferentes, não é a mesma coisa que a gente vê sempre em shonen, não é a mesma coisa que a gente vê em Slice of Life, não, agora eu peguei pesado, não é a mesma coisa que a gente vê um romance japonês, não é a mesma coisa que a gente vê sempre os mesmos conselhos, a gente quer ver coisa diferente, e brasileiro sabe muito bem o que tá fazendo, cara, e eu acho isso incrível. Dão prioridades a mangá brasileiros, porque eles vão te surpreender, você querendo ou não. E a gente finalmente fecha essa história com o Sr. Wilson aceitando o conselho, abraçando a Sarah, e acontece o epílogo. Que, cara, que epílogo perfeito, não tem como. O epílogo se conecta com o prólogo, com o Sr. Wilson e o Carol e o Wilson no começo, sabe? No barquinho, vendo as garrafas, e esse epílogo mostra o Sr. Wilson mais crescido, o Sr. Wilson mudado, seguindo um arco de personagem positivo, onde que ele finalmente aceitou, mostrando que agora ele tá vivendo uma vida diferente, junto com a Sarah, ele tá tomando remédio pra cuidar desses pânicos da vida dele, ele finalmente tá fazendo uma dieta equilibrada, vendo que ele finalmente cresceu como pessoa, ele não vai mais, tipo, se lamentar por causa da morte do irmão, ou até pode lamentar, ele sempre vai pensar no irmão, mas de uma forma que, tipo, não atrapalha muito a vida dele, e sim que faz ele seguir em frente. Ele vai levar os erros da vida como consequência, mas ainda vai continuar sendo uma pessoa melhor no futuro. E vendo ele conseguindo a roupinha do Sr. Wilson como de Natal, sabe, conhecendo as pessoas, e cara, não tem como. Ele lançando essa frase é muito marcante. Pra quem acompanha o canal, é muito marcante sim. Cara, não tem como. Colônia Contra-Ataca é muito marcante. Isso só complementa mais. E a gente termina o quadro com ele indo embora no barquinho, falando que vai seguir a vida. E a gente tem que seguir esse conselho também. A gente vai seguir a vida, mesmo sendo uma pessoa horrível antes, mas a gente pode melhorar como pessoa no futuro. E você vai fazer o mesmo, porque eu sei que você vai, cara. Pode confiar que eu sei. E cara, na moral, isso foi muito legal. Esse quadrinho foi uma coisa que eu acho que a gente precisava mesmo. E olha, eu virei muito fã da MFG, de verdade, cara. E olha que ela disse que tá fazendo já outro quadrinho, então, caraca, meu hype só aumenta de verdade pra ver outro trabalho dela. Na moral, MFG, se você estiver vendo o vídeo, parabéns, de verdade, você criou um mangá sensacional, principalmente nesse clímax da história, cara, porque foi incrível, eu não conseguia parar de ler em nenhum momento. E eu estou muito ansioso pra ver os seus próximos trabalhos. Com certeza vou comprar os volumes, cara, eu só tô esperando lançar dinheiro na conta, porque, né, tá foda, e eu espero finalmente conseguir ter isso na coleção. Vou colocar lá junto com o cenário. Inclusive, eu não tô gravando o cenário agora porque eu não tenho como gravar com o microfone, mas no futuro talvez eu grave, tá? Garante aí no canal, viu? Porque vale a pena. Eu não tenho nem o que dizer, cara. Minha nota pra Vida Longa Marinheiro é Shrek sem camisa / Shrek sem camisa. Nota perfeita, divina e sensacional. Você tem que ler, vem aqui, link na descrição, aproveita enquanto pode e seja feliz. E por favor, dá oportunidade pra esse quadrinho, porque realmente ele é muito bom. Eu sei que vocês aí não gostam muito de quadrinho de drama e tal. Até o pessoal da colônia eu achava que não ia gostar muito, porque é uma temática muito, sabe, muito mesmo diferente do canal do Colônia Contra-Ataque. Acabou sendo incrível, uma experiência totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Então, por favor, dá a oportunidade que realmente merece de verdade. Cara, eu tô muito ansioso. Isso foi o Fúria 2, cara. É essa continuação direta de Fúria, tá ligado? Maravilhoso. E eu acho que é isso, né, gente? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ficar ligado com tudo que eu vou postar aqui por diante. Pois fim, eu acho que eu vejo você na próxima, telespectador. Falou!